Meus amados e amadas de Deus que somos, hoje nesta quinta-feira, terceira semana da Quaresma, vamos lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, dos versículos 14 ao 23. Vamos pedir a Deus que nos ilumine para entendermos o que diz o Evangelho hoje. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem amado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura, na qual ele confiava, reparte o que roubou. Quem o está contigo está contra mim, e quem não está, recolhe comigo, dispersa. Meus irmãos, hoje na nossa meditação, podemos observar que Jesus está realizando a sua missão. Qual é a missão de Jesus? Foi anunciar o reino de Deus entre nós, aproximar as pessoas de Deus, refazer a aliança de Deus e, como o seu povo, salvar a humanidade que se separou do Criador pelo pecado. Não é verdade? Esses são modos como tentamos explicar a missão de Jesus. Nós o vemos no seu trabalho redentor, anunciando o amor de Deus, convidando as pessoas à conversão, perdoando os pecados, libertando pessoas da dominação do poder opressor e do demônio. E que os demônios se opuserem a Jesus, isso a gente entende. Que os grupos privilegiados de Jerusalém o odiassem, até dá para entender. Mas que pessoas religiosas, praticantes da lei, se dispusessem contra Jesus a ponto de o difamarem, tentando desmoralizá-lo, ou até tramando a sua prisão, isto nos deixa perplexos, pois foi o que ocorreu. No Evangelho de hoje, eles começaram a espalhar que Jesus expulsava demônios com a força do próprio Satanás. Olha que jogo baixo, espalhar que Jesus agia em nome do diabo. Haja paciência, meus amados, para compreender isso. Era gente de má vontade, procurando desqualificar a vitória de Jesus sobre o mal. Agora, o pior é que se tratava de gente de dentro da religião do povo de Deus.
Então Jesus chamou para a lógica. Se for assim, se o mal está combatendo a si mesmo, diabo contra diabo, então estão realmente perdidos, pois todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Acaba se desfalecendo, se autodestruindo. Não tem a menor lógica, mas essa palavra de Jesus também poderia ser entendida a respeito dos seus opositores. Meus amados, esse grupo de gente maldosa estava cavando buraco para o seu próprio povo. Se eles ficassem contra Jesus, fazendo propaganda contra ele, dividindo o povo, causando desunião, qual seria o fim do seu povo? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. De fato, 40 anos depois da morte de Jesus, houve uma guerra dos romanos contra a Judéia e não ficou pedra sobre pedra. O povo da Judéia perdeu tudo. Um reino dividido não prospera. Termina caindo uma casa por cima da outra, como disse Jesus. Meus amados e amadas de Deus, o que Jesus relata espanta. Ele, tão tolerante, um dia ele não quis que os discípulos proibissem alguém que pregava e curava em seu nome, sem pertencer ao grupo deles. Deixa ele, disse, quem não está contra nós, está a nosso favor. Mas no evangelho de hoje ele diz, respeito dos que o estavam difamando. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Jesus disse tudo. Vamos pedir a Deus agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus Jeová, que nos abençoe, nos proteja e que nós possamos seguir o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu abraço a todos e até o próximo com o poder do nosso Pai. Amém.